Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, vendo bastante coisa, né? O mundo está capotando e o povo de Deus está aguardando a breve volta de Jesus, né? Isso aqui é o melhor. Enquanto o mundo estão se matando por aí, o povo do Senhor está aguardando a volta de Jesus. Graça e paz, Val. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite, Alberto. Seja bem-vindo. Todos aí sejam bem-vindos. Hoje eu estava aqui vendo as notícias, né? O Trump tá, como é que diz? Tá botando ordem na casa, né? Botando ordem no puleiro. Boa noite, Joelisa. Vamos colocar assim, né? O Trump tá botando ordem no puleiro, né? A coisa tá séria. Israel tá... Boa noite, Valéria. Agradeça ao Senhor, é Ele que é o provedor de tudo isso, né? Nós estamos aqui só para compartilhar. Boa noite, Aline. Mas eu estava vendo o Rabino Isaac Shapira e ele estava falando, né? Sobre isso que está acontecendo. E ele falou, irmãos, nós estamos na eminência do retorno de Cristo. Todos são unânimes em dizer, nós estamos na eminência. Eminência, irmãos, presta atenção. Boa noite, Maris. Eminência não é agora, amanhã. Não, eminência nos próximos anos, perto. Nós estamos aí há 2 anos da volta de Cristo. Se tiver tudo isso. Entenderam? As coisas vão degringolar muito rapidamente. Vocês têm que entender isso. As coisas já estão declinando rapidamente, entendeu? Eu encontrei uma pastora agora. Muito interessante o canal dela. Ela traz como é que fala? Aquilo que Deus mostra para ela em sonhos, mas ela traz com a Bíblia junto. Muito interessante. Faz 3 dias que esse canal aparece para mim. E eu nunca entro nele. Nunca entro. Paz do Senhor, Sara. Mas quando foi agora à noite, eu fiz um apanhado daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho presenciado, né? Daquilo que eu tenho vivido junto com vocês. Eu coloquei no papel, as minhas impressões do fim, tá? Então, olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz isso aqui, ó. Eu coloquei no papel as minhas impressões do fim, tá vendo, ó? E no final que eu tava fazendo isso daqui, apareceu de novo o canal dessa pastora. Pastora, ela é de Porto Rico. Carmen Ortega. Quem quiser entra no canal dela. Tá escrito assim, Pastora Carmen Ortega. Olhem lá o que ela fala. Ela fala um espanhol bem tranquilo, bem devagar. Então dá para entender tudo. E eu vou passar para vocês a minha visão. Se vocês quiserem anotar, vocês anotem, tá? Para vocês... Boa noite, Patrícia. Para vocês... para a gente poder, né? Juntos, observar os acontecimentos, né? Então eu tive numa live agora há pouco de um rabino e ele acha que tudo começou em 2023, mas não. Na minha visão, não, né? Eu tenho a visão do Javier Palacios, né? Eu sigo o mesmo raciocínio dele. E por que eu sigo o raciocínio dele? Porque em 2019 eu vi quando houve as luas de sangue e houve os eclipses naquele ano. E quando foi o eclipse de 14 de dezembro, eu nunca me esqueço daquele eclipse. Ele falou assim, foi um eclipse penumbral, e pegou toda a costa ali, o Estreito de Hormuz, onde está tendo essa guerra aí, tá? O eclipse passou por tudo aquilo ali. Ele falou, irmãos, de hoje em diante, Deus virou o seu rosto para a humanidade.
De hoje em diante, a terra não será mais a mesma. Meus irmãos do céu, isso foi dia 14 de dezembro de 2019. Ele falava e me arrepiava. Quando foi em janeiro, né? Nós estávamos sendo fechados em casa, janeiro, fevereiro, depois do carnaval, né? Nós fomos fechados em casa e nunca mais voltamos a ser o mesmo. Quem acha que é o mesmo? Não é. O mundo não é mais o mesmo. Não. O mundo de 2019 é um. O mundo de 2020 para frente é outro. Shalom, Sandra. Você não acredita no que eu tô falando? Observe. Ainda bem que eu tenho umas varetinhas aqui para pegar de longe. Ai, as minhas varetinhas ó, que eu uso. O mundo de 2019 foi um e o mundo de 2020 foi outro. Ali as coisas começaram a acontecer. Ali o tempo do fim chegou. Pode você não acreditar, mas como é que diz? Nós estamos vendo, tá na cara, entendeu? Está na cara. Então, eu vou passar para vocês as minhas impressões, a maneira que eu estou vendo, o que eu estava anotando aqui. Deixa eu chegar mais perto. O que eu estava anotando aqui, boa noite, Denise. O que eu estava anotando aqui, 2020. Se você quiser anotar, anote. É desatado o primeiro selo. 2020, o primeiro selo é desatado. Sai o cavalo branco. Como que a senhora fala isso? Irmãos, presta atenção. O cavalo branco, ele tem uma coroa e ele tem um arco. Todo arqueiro, ele não tem só o arco, ele tem uma flecha junto. É um conjunto. Presta atenção. Com o que é que o mundo fechou? Foi com uma doença, certo? O mundo fechou com uma doença. Quem cuida de doença usa que cor? Quem cuida de doenças usa que cor? Hã? Você já parou para ver? Você ainda não viu? Quantos anos você tem, você não viu? Pois é, coroa, corona, exatamente. Presta atenção. Eles têm uma coroa, ele veste branco. Aquele lugar lá, né? Organização, né? Desorganização Mundial de Satanás, né? Que quer dizer saúde, né? Quem trabalha ali, que é formado em medicina, usa branco. Através de que parou o mundo? Através de uma pseudo-doença. E aí, o que ele fez? Ele esparramou a corona para o mundo inteiro. Ele esparramou a sua coroa para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E ele tinha um arco na mão, e o arco tem flecha. E a flecha, o que foi? Foi aquele negócio que aplicaram em todo mundo, né? E tá todo mundo aí morrendo, batendo com as 10, até criança tendo mal súbito. Até crianças tendo mal súbito. E tá aí. E aí tá cumprindo, né? Que ele tá matando. Vai conseguir matar 1/4 da terra. 2021 sai o segundo selo, o cavalo vermelho. O que é o cavalo vermelho? São as guerras internas dos países. Não é a guerra mundial, não. São guerras internas. Irmãos, desde esse tempo, nós estamos em guerras internas. Nós estamos numa convulsão. Olha isso, nós estamos numa convulsão. Uma convulsão, a direita não aceita a esquerda não aceita a direita, é uma briga nas ruas, entendeu? Exatamente, é isso mesmo. Então, prestem atenção. O cavalo vermelho simboliza as guerras internas. Poder. Guerra, olha o que nós estamos vendo aí, né? O mito brigando com
com o larápio, né? E o cabeça de ovo tentando dominar para que o mito não suba mais, né? Aquela história toda, né, que eles fazem, aquele teatro todo, né? Mas para eles, para nós é um teatro, mas para eles não. Para eles isso é real. Para nós é teatro, mas para eles não. E eles aí, o que eles fazem? Eles vêm para cima da população. Simples assim. 2021, então, foi aberto o segundo selo. 2022 foi aberto o terceiro selo. Qual é o terceiro selo? O selo da fome. Daí, porque esses selos, irmãos, eles não abrem e param, não. Eles abrem e vão continuar até o final, até a volta de Cristo. Os acontecimentos, boa noite, Aline. Os acontecimentos desse selo vão continuar até o final. Por um acaso o cavalo branco parou? Não parou. Estão aí na briga, né? Dando líquidos para as crianças, né? Tentando ver se consegue tirar a população da jogada, não é verdade? Através de um líquido que eles aplicam no braço, é verdade? O cavalo vermelho, as guerras continuam aí, estão continuando internas. Só se fala nisso. Os jornais só falam em delação premiada e não sei o que, e parari, parará. É uma briga. Nunca houve uma briga tão terrível. O terceiro selo 2022, é a fome. A fome, ela está vindo aos poucos e as pessoas não estão percebendo. A fome está chegando aos poucos, irmãos. Se essa paralisação confirmar, mais estados aderirem, dentro de pouco tempo não vai haver mais nada no mercado para comprar. Escuta o que eu estou falando. Parece que não, mas fica alerta. Se essa paralisação dos caminhoneiros continuar, tá quieto porque a mídia tradicional não está falando nada. Mas nós que somos aqui do Sul sabemos o que está acontecendo. Está parando gradativamente, eles não vão voltar. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul, eles querem tirar a terra do povo e passar para o pessoal do olhinho puxado. Tá entendendo? Se continuar do jeito que tá, não vai haver plantação, não vai haver comércio, vai haver falta de víveres nos mercados. Seja inteligente, armazena alimento pelo menos para 6 meses. Presta atenção. Armazena, compra arroz, feijão. O máximo que você puder comprar, principalmente esses, compre. Deixa armazenado. Entendeu? Faça uma horta no fundo da sua casa. Presta atenção, faz horta suspensa com garrafa de Coca-Cola. Dá para fazer, 300 coisas dá para fazer. Se precavenha, meu irmão, é agora que tem que... Aliás, já passou da hora. Paz, Irene. Graças a Deus, tudo bem. Entendeu? Tá passando da hora. 2023, o quarto selo. O selo amarelado, esverdeado, amarelado. É o selo onde vai intensificar as guerras mundiais. Olha só, ele abriu o ano passado. Ele está fazendo frente agora. Aliás, ele já estava, né? Fazendo com a guerra da Rússia e da Ucrânia, que é uma guerra. É guerra, mas é um teste. Ali é um teste. Um teste para o que vai ser agora, daqui para frente. A de verdade começou agora. A de verdade que vai prosperar para Gog e Magog começou agora. Entenderam? Agora presta atenção, 2023 abriu o quarto selo. O quarto selo, deixa eu abrir aqui a palavra, né? No capítulo 6 de Apocalipse, né? Eu tô falando sobre o capítulo 6 de Apocalipse. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia. Irmãos, é uma carnificina.
É uma carnificina. E foi-lhe dado o poder para matar. Boa noite, Suzana. A quarta parte da terra, com espada, com fome. Então vai ser por várias coisas. Com peste e com as feras da terra. Essas feras da terra não são animais, não. Essas feras da terra são homens perversos. São homens que não têm apego a ninguém, eles têm apego a eles. São homens que gostam da maldade, gostam de tudo que não presta. São ditadores, eles são as feras da terra. Eles estão aí ainda? Vocês acham que nós não temos uma fera da terra aqui no Brasil? Que está querendo engolir o povo? Tá. Tem umas feras da terra aí. Não são animais, porque os animais também vão morrer de fome. Mas essas feras, paz, Larissa, essas feras da terra são homens. Aqui no meu tá travando também, tá? São homens ditadores. Eles são as feras da terra. São homens que não vão herdar a vida eterna, tá? Homens que não vão herdar a vida eterna. Presta atenção. No mesmo ano que abre, Shalom, Luciana, o mesmo ano que abre, presta atenção, o quarto selo em 2023, no dia 7 de outubro, começou a angústia de Jacó. No dia 7 de outubro, lembra o atentado que fizeram lá em Israel? Mataram, até hoje tem refém. Essa guerra é por causa disso. Ali começou a angústia de Jacó. Entenderam? Ali começou a mexer no povo judeu, começou a mexer com Israel. Presta atenção, meu irmão, abre a mente para você entender. Presta atenção. Dia 7 de outubro de 2023, o quarto selo foi aberto em torno de agosto. Dia 7/10 dá início à angústia de Jacó. É o tempo de Deus trabalhar com o povo de Israel. Entendeu? 2024, o quinto selo é aberto. O que é o quinto selo? É perseguição. Olha aqui para você ver. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho de Jesus. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha que interessante, ele fala aqui, santo dominador. Porque esses dominadores que estão aí são dominadores do mal, né? Esse aqui é o supremo dominador, é o criador dos céus e da terra. Não julgarás e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Olha agora o que acontece. A cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse. Você está falando com as almas, não é com pessoas inteiras, não. São as almas. E que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Como é que eles foram mortos? Tirando o pescoço do corpo. Entenderam, né? Como é que eles perderam suas vidas? Tirando o pescoço do corpo. Desmembrando o pescoço do corpo. Lá em, acho que é 11, né? Não me lembro agora se é 11 de Apocalipse. Eu sempre me esqueço. Peraí, deixa eu ver aqui. Duas testemunhas. Deixa eu ver aqui, dia 11 de Apocalipse. Aqui vem falando, eu não me lembro agora se está em 11 de Apocalipse, mas acho que não está em 11. Deve estar aqui para frente, mas vocês aí, depois vocês vejam. Deixa eu só ver aqui.
Aqui está dizendo sobre aqueles que foram decapitados. Oh, meu Deus, por que eu sempre me perco nessa parte? Só um minuto. Tem uma parte que diz que aqueles que foram decapitados. Eu marco tanto que eu acabo me perdendo nas minhas marcações. Mas aqueles que foram decapitados, deixa eu ver se é no 20. Juízo final. Aqui, viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Não, não é esse. Deixa eu ver aqui. Já revivendo os 1000 anos. Bom, depois vocês procuram, tá por aqui. E fala que os mortos, né? Os que foram decapitados. Entenderam? Então, eles vão ressuscitar depois. Eles estão antes do trono branco. Eles ressuscitam antes do trono de Cristo, que é a primeira ressurreição. Tá certo? Presta atenção. Eu acho que é capítulo 20, Deixa eu ver aqui, eu sempre me perco. Abismo, prendeu o dragão e vi tronos. Tá aqui, ó. 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles. Deixa eu até anotar aqui de novo. Anotei, mas ainda coloquei degolados, ó. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entenderam? Obrigado, Sara. É isso mesmo, minha irmã. Ainda coloquei aqui, ó, degolados e não enxerguei. Deixa eu colocar aqui de novo, porque aí já do lado e do outro. Esses vão ressuscitar no último momento, a hora que Jesus vem, entenderam? Eles vão ressuscitar com todos aqueles que morreram, decapitados como os primeiros foram. Eles vão ressuscitar juntos quando for para ter o julgamento do trono de Cristo, entenderam? Aqui, ó. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos acabaram. Essa é a segunda ressurreição. Mas dentro da primeira ressurreição, a ressurreição dos santos e daqueles que foram sacrificados, mas não degolados. Não com a cabeça para fora. Esses ressuscitam na vinda de Cristo. Mas tem esses que têm que esperar todos aqueles que vão ser degolados no tempo da grande tribulação. Entenderam? Eles só vão ressuscitar no momento em que como é que diz? Que Jesus pisa no Monte das Oliveiras. Aí eles ressuscitam. É bem interessante. Essa é a primeira ressurreição. 2 etapas da primeira ressurreição. Aliás, 3, né? Porque tem aqueles que foram ressuscitados com Cristo também, né? Tanto que tem alguns irmãos que acham que os 24 anciãos que estão diante de Deus são esses que subiram com Cristo, que foram ressuscitados. Vamos aguardar, nós não sabemos, não tenho certeza, mas vamos aguardar. Bom, 2024, o 5º selo. A perseguição tá aí. Tá comendo frouxo e vai vir para o nosso lado. Tem que aguardar. Vai acontecer. 2025, este ano nosso. 6º selo vai se abrir esse ano. O Javier Palacios acha que vai abrir de setembro a novembro. Tá? Na visão dele é de setembro a novembro que abre o 6º selo. Essa pastora que eu ouvi agora chama Carmen Ortega. Quem quiser ouvi-la, escuta lá, é um vídeo que ela tem, faz 9 dias que ela postou esse vídeo, ela contando que ela teve um sonho muito, muito tremendo e que Deus avisava para ela que setembro começa a grande tribulação. Entendeu? Aí eu lembrei do que o Javier Palacios falou, que de setembro a novembro o 6º selo será aberto. E eu vi outros irmãos também dizendo que setembro tem alguma coisa muito grande para acontecer. Então, irmãos, a palavra lá em Joel diz que no final dos tempos Deus daria sonhos, né?
E Deus está dando sonhos para os seus filhos. Eu creio nos sonhos. Hoje uma irmã me contou um sonho que ela teve, que eu fiquei assim, de queixo caído. Entenderam? Eu fiquei impactada com o sonho que ela teve. Então, o Senhor está avisando que as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. E nós temos que estar preparados. Então, o sexto selo, qual é a primeira fase do sexto selo? É um tremor de terra. Entendeu? É um dor. Entenderam? Aqui começa o juízo do Criador, no sexto selo. Que coisa, né? O sétimo selo, aliás, o sétimo selo é onde abre as trombetas. 2026 se abrem as trombetas. Vamos ver aqui, né? Apocalipse 6. Aliás, o sexto selo só vai mesmo aparecer. Deixa eu ver ele aqui. A sexta trombeta, o sexto selo. Só um minutinho, irmãos. O sétimo selo, aliás. Porque é vindo o grande dia aqui, ó. Sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei. E eis que houve um grande temor de terra. Então, na abertura do selo é um grande temor de terra. O sol tornou-se negro. Isso vai acontecer até a vinda de Cristo, tá? É Isaías 24. O sexto selo é Isaías 24. Entendeu? Ele começa. Ele vai decorrer até o final. Olha aqui, ó. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Isso já é o final, tá? Isso vai ser o final já. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, isso aqui é quando Jesus está voltando, quando o sinal do Filho de Deus começa a aparecer no céu. Os reis da terra e os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, Jesus vai voltar devagar. Todo olho vai ver, ele vai vir devagar, ele vai vir com alarido, som de trombeta. Vai ser esse povo vai ficar enlouquecido. Esse povo vai ficar enlouquecido. Agora no capítulo 8 está a abertura do sétimo selo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase meia hora. Olha isso. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. Irmãos, nós tivemos um alinhamento de estrelas aí, né? De estrelas errantes, que eles chamam de... exatamente por isso estão fazendo bunkers. Que eles chamam de planetas, né? Mas na verdade são prisões de demônios, tá? São as 7 estrelas errantes, elas estavam alinhadas. Isso aqui, o sinal no céu. Sinal no céu. Olha aqui, ó. Vi 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então, no sétimo selo começa a tocar as trombetas. Agora presta atenção aqui. Isso 2026. 2027, no primeiro semestre, é a primeira trombeta aberta. Segundo semestre, segunda trombeta aberta. Tocada, aliás, desculpa. O toque da primeira trombeta é no primeiro semestre de 2027. Irmãos, eu estou colocando para vocês as minhas impressões, tá? Não posso dizer que são exatamente minhas, mas aquilo que eu acredito. Porque eu aprendo muito com o Javier Palacios.
Mas eu estou confirmando, boa noite, Luciene, eu estou confirmando tudo isso aqui com outros irmãos que também estão tendo as mesmas impressões. Então, primeira trombeta, primeiro semestre de 2027. Olha lá, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Outro dia me perguntaram aqui, né? Me perguntaram assim, Ruth, por que sempre a terça parte, né, queimado? Queimado acontece sempre na terça parte. É para que o resto da humanidade se arrependa. Deus está dando chance. No juízo, Deus vai dar chance para a humanidade se arrepender. Entenderam? Aqueles que não receberam a marca da besta, para que eles possam se arrepender, para que eles possam ver, possam aceitar Cristo. Entendeu? Segunda trombeta, no segundo semestre. Olha isso. Engraçado que esse período é o término da geração da figueira. Tenho por mim que a grande tribulação é o grande e terrível dia do Senhor. Isso sou eu que penso assim. Pois é, pastor. Mas eu acho que a trombeta já começa, pastor. Porque isso aqui não vai ser fácil de aguentar não, hein? Isso aqui não vai ser fácil de subsistir aqui não. Não vai ser fácil de subsistir. Eu acho que, eu creio assim, vai gradativamente, né, chegando até lá. Lá vai ser o ápice de tudo, né? 2028, terceira trombeta. A segunda, né? Vamos ler a segunda. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Um monte ardendo em fogo. Vocês já pensaram nisso? Isso no segundo semestre de 2027. Primeiro semestre de 2028, a terceira trombeta é tocada. Vamos ler aqui. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Essa grande estrela, irmãos, ela é a ponta da Torre de Babel que está lá em cima, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. Por isso que eu digo, a inteligência artificial não vai funcionar muito, não. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Eu acredito que para a inteligência artificial também vai ficar bem amarga a situação. Segundo semestre de 2028, a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Eles não estão querendo apagar o sol? Não estão? Pois é. Aqui, ó, a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escureça e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Entendeu? Ah, sim, com certeza. O pastor colocou assim, mas eu creio que ela, IA, vai entregar muitos deles e falar muitas verdades. Ah, com certeza. Vai ser fogo amigo, né? Vai ser fogo amigo. Vai ser fogo amigo. Então, 2028, terceira e quarta trombeta. Primeiro semestre e segundo semestre. 2029. Estaremos aqui? Eu creio que não. Nós não vamos passar pela ira, né? Aqui já está começando a chegar perto da ira. Olha aqui, ó. Quinta trombeta. Olhei e vi voar pelo meio do céu, dizendo, ai, ai, ai. Olha isso. Tem informação do mundo inteiro, né, pastor? Tem todos os podres de todo mundo. Tem o podre de todo mundo. Ela vai começar a contar a verdade de tudo. Olha lá. Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Aqui já está no auge da grande tribulação. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, a chave do cerne.
É a chave que eles chamam de 49. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, porque vão sair demônios. E da fumaça vieram gafanhotos, são demônios, sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva, nem ver. Então ainda vai ter gente se convertendo aqui. Vai ter gente se convertendo aqui. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Olha lá, irmão, 5 meses. Tá vendo, ó? É o que eu tô dizendo. Cada trombeta é em torno de 6 meses. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. Irmãos, eles vão se jogar, vão se estumpiar, não vão morrer. Vão ficar com o fêmur quebrado, vão ficar com a cara quebrada, vão ficar sangrando e não vão morrer. Não vão morrer. Que coisa, tudo que eles queriam, que é a imortalidade, eles vão querer morrer, mas não vai conseguir morrer. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como que coroas, semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. Quanta coisa no quinto selo. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante ao de escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Entendeu? E tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Passado já um ai. É um ai. Isso é um ai. Isso aqui vai ser tremendo, terrível. Passado é já um ai. Eis que depois vem mais 2 ais. Agora a 6ª trombeta. Olha isso. E tocou o 6º anjo a trombeta. E ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Tem mais essa. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. E a sua boca saía fogo e fumaça. Que coisa. Isso é, se eu tiver certa, né? Não sei. Né? Se vários irmãos também estão tendo essa mesma visão, isso é para 2029. 2030, a ONU não diz que é a Agenda 2030? Pois é. 2030, o 7ª trombeta é aberta, é tocada. Mas antes da 7ª trombeta ser tocada, caem as taças da ira. Quanto tempo as taças da ira? 70 dias em média. Dá 2 meses e 10 dias. Eu não vou ler tudo aqui porque é muita coisa. Mas o cronograma, meus irmãos, se tiver, não sei se está certo, mas naquilo que nós já estamos vivendo, pelo que o Isaac Shapira falou agora, que eu vi o vídeo que ele lançou agora, um vídeo de 5 minutos, quem puder ir lá no canal dele, ele colocou já em português, tá? É canal Arravá,
Só colocar Isaac Shapira que você já vai ver lá. Coloca em português. Ele está falando, irmãos, nós estamos já na iminência da volta de Jesus. Como é que diz? As taças da ira vão ser dias, porque senão a terra não subsiste. 70 dias, 2 meses e 10 dias. Nós estamos nisso aqui, irmãos, estamos nisso aqui. Mas outra observação que eu estava estudando hoje, tem muita gente dizendo que o Irã é o anticristo. O Irã não é o anticristo, tá? Eu quero mostrar para vocês que o Irã vai lutar contra o anticristo. Você quer ver uma coisa? Olha aqui em Daniel 11. Se você puder abrir a sua Bíblia em Daniel 11, você vai ver que o Irã, ele vai agregar o time de Gog e Magog, o time do norte, que vai vir contra o próprio anticristo. Você quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Até o versículo, olha, não vou ler tudo não, tá? No capítulo 11, do versículo 21, presta atenção, do versículo 21 até o versículo 33, aliás, 31, ele fala de Antíoco Epifânio. Mas do 32 para frente, ele vai falar do que vai acontecer agora. Presta atenção. Vou começar no 33. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles, serão ajuntados com pequeno socorro. Aliás, isso aqui já aconteceu. Mas muitos ajuntarão a eles com lisonjas. Olha aqui. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Presta atenção, o 36. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá. Presta atenção, esse é o que nós estamos vendo agora. Aquele aqui de trás, até o versículo 34, ele é Antíoco Epifânio, foi o primeiro homem terrível que se levantou, tá? Agora é o segundo, é o da agora, do tempo do fim. Por isso Jesus fala sobre a carta sobre o livro de Daniel. E ele se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra todo Deus dos deuses falará coisas incríveis. E será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais. Irmãos, o que está vindo aí para você adorar, para todos adorarem, não é os deuses antigos, não. É um Deus diferente. Você quer ver? Nem terá respeito ao amor das mulheres. Irmãos, isso aqui não é que ele é... Ó, presta atenção. A gente lia isso daqui, achava que isso aqui é porque ele era homossexual. Não. Esse respeito ao amor das mulheres não é não ter relação com elas. É não deixá-las terem filhos. Presta atenção. Nem terá respeito ao amor das mulheres. É não deixar as mulheres terem filhos. O Rabino Javier Palacios explicou isso aqui com detalhes. Tem muita gente que fala, né? Ele vai ser um... Eu também sempre falei, porque a gente não... Sem a visão direito da profecia aberta, a gente não consegue entender. Entendeu? Mas o que está acontecendo? Por acaso as mulheres não estão sendo incentivadas a abortar? As mulheres não estão sendo incentivadas a não ter filhos? Colocar na cabeça das mulheres hoje que ter filho é uma afronta. Ter filho vai acabar com elas. Olha aqui, ó. E uma mulher, o que ela mais sonha é ter um filho.
Toda mulher chega uma hora na vida, ela pode nem querer, mas chega uma hora na vida que ela tem necessidade de ter um filho. Chega uma hora na vida que ela tem necessidade de ter um filho. Isso é o amor das mulheres. E aqui está dizendo, ó, e nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Ele vai ser o Deus. Ele vai pedir adoração para ele. Fortalezas honrará. Irmãos, uma placa de computador é uma fortaleza. Eu já falei isso aqui, né? Uma placa de computador é uma fortaleza. Ali é uma cidade projetada naquela placa de computador. É como se você visse muros ali. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro. Por quê? A placa do computador é feita com ouro. A placa, com certeza, eu não sei, eu nunca vi como que é a inteligência artificial. Mas se o computador doméstico já tem ouro, o que dirá o que precisa para a inteligência artificial? Por isso eles precisam de terras raras. Entenderam? Olha aqui, ó. Não conheceram, a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Ele vai estar com castelos fortes. Esse homem é um construtor. Com o auxílio dos deuses estranhos. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra. Os governos que o reconhecerem, ele vai multiplicar a honra deles. E os fará reinar sobre muitos. E repartirá a terra por preço. Essa terra aqui é Israel. E no fim do tempo, agora começou, ó, o rei do sul lutará contra ele. Aliás, lutará com ele. E o rei do norte o acometerá com carros. Irmãos, rei do norte é Gog. E a aliança que ele tem com o Irã, com a China e com a Turquia. Vocês estão entendendo? E o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados. Mas escaparão das suas mãos estes: Edom, que é a Jordânia, Moabe, que também está por ali, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. Esse é o Satanás, o anticristo ligano. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente, China, do Norte, Rússia, o espantarão. E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio. Tá lembrado do vídeo que o Elon Musk e o Trump lançaram? Toda a faixa de Gaza, um resort do Trump. Estão lembrados disso? Estão lembrados das odaliscas de barba? Estão lembrados desse vídeo? É isso aqui, irmão. Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Gaza está entre o mar e o monte santo glorioso. Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra.
o rei do norte e os do oriente vão vir contra ele. Então, o rei do norte, o Irã, a China não é o anticristo. O anticristo, irmãos, ele vem da besta da terra e da besta do mar. As duas já são uma hoje. Pode ser que seja o trombeta? Parece que sim, mas pode ser que seja um sucessor dele. Não sabemos. Mas tá tudo aí, tá tudo na cara. O que eu tô falando para você hoje pode mudar? Pode mudar. Essas são percepções. Eu não tô batendo martelo. Eu tô aqui simplesmente, como é que fala? Conversando com vocês daquilo que hoje eu passei o dia inteiro pensando. Essa irmã que me contou o sonho hoje de manhã, o sonho dessa pastora que eu vi agora à noite, que eu falei para vocês que faz 3 dias que ela aparece para mim, e eu quero entrar, não entro, mas apareceu, eu tava com isso aqui na mão, falei, deixa eu ouvir. Outros sonhos que outros irmãos estão tendo em relação a setembro. O que o Javier Palacios falou de setembro a novembro do 6º selo. Então, meus irmãos, as coisas podem abrir mais ou podem se fechar. Mas eu acredito que é mais ou menos isso daqui. E o que nós temos que fazer? Nós não vamos passar pela ira, isso você pode ter certeza. A tribulação nós vamos passar bastante. Nós vamos ver, já estamos vendo o anticristo, né? Nós já estamos vendo ele. Nós já estamos vendo o agir dele, já estamos vendo o domínio dele. Pode ter certeza disso. E nisso tudo, né? Engraçado que essa pastora diz que a grande tribulação começa em setembro. Ela diz isso. Aí, quando eu olhei aqui no que eu tô fazendo, bate em cima. Bate em cima. Mas vamos aguardar, né, o tempo. Agora, o que eu e você temos que fazer, meu irmão? Apressa a tua santificação. Apressa a tua intimidade com Deus. Segura na hora do vestido de Jesus. Se arrepende dos teus pecados. Se arrepende da tua vida. Se arrepende, meu irmão, porque Jesus está voltando. E não vai demorar. Mediante isso aqui que eu te falei, nós temos muito pouco tempo, muito pouco tempo. Não se esqueça, na abertura do 6º selo, aliás, no início das trombetas, termina a geração da figueira. No início das trombetas, termina a geração da figueira. Não brinca com Deus. Não brinque em ser crente. Seja um crente fiel, um crente verdadeiro. Ruth, é tão difícil. É difícil, eu sei que é. Eu sei. Renunciar. E na contramão da nossa família. As nossas famílias não acreditam em nada disso. Eu sei disso. As nossas famílias não acreditam em nada disso. A gente fala, mas é como se não adiantasse falar. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas não tem problema. Aguenta firme o rojão. Aguenta firme eles te chamarem de maluco, de doido. Aguenta firme. Aguenta por amor a Cristo. Exatamente, é complicado. Por amor a Cristo. Você que tem vontade de salvação? Você quer salvar a tua vida? Então se apega ao Senhor Jesus. Meu irmão, eu quero saber o seguinte. Alguém aqui não é batizado nas águas? Pois é, boa pergunta, Aline. Porque existe um véu, né? Na mente deles. Existe um véu. E o nosso véu Deus tirou. Então nós temos que dizer que nós somos bem-aventurados. Eu queria perguntar para vocês se tem alguém aqui que não é batizado nas águas. Não fez o seu batismo nas águas ainda. Você precisa se batizar. Você precisa se batizar. Como que eu vou me batizar, irmã Ruth? Pois é.
eu sei que muitos irmãos não têm pastores, não têm igreja, né? Mas você pode. Vou falar como Javier Palacios ensina, tá? Batismo Universal vale? Não sei. Que idade boa, que idade uma criança pode se batizar a partir do momento que ela entende o que é pecado. A partir do momento que ela entende o que é pecado. Agora presta atenção, sim, uma criança, a partir do momento que ela entende o que é o pecado. Eu com 7 anos eu sabia o que era um pecado, sabia. Entendeu? Não tem que batizar, Beth. O batismo tem que ser por imersão. O batismo tem que ser por imersão. Entendeu? Deixa eu falar para vocês. O Javier Palacios, porque ele tem o batismo e o arrependimento, exatamente, o nascimento de um novo homem e uma nova mulher. Esse batismo não vale, tá, Aline? Esse batismo de criança não vale. Você não sabia nem o que era pecado, como é que você ia batizar? Não, tem que batizar. Olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. O batismo ele é feito em nome de Jesus, entendeu? Em nome de Jesus. E aqueles que... Eu vou ensinar como Javier Palacios ensina o pessoal do mundo todo que ele, como é que diz, ele prega para o povo do mundo inteiro aí. Vá num lugar que tem um rio, esteja em espírito de oração, vá num lugar que tenha um rio, aí é consagração, né? É outra coisa, não, no tempo certo ele vai batizar, entendeu? No tempo certo ele vai batizar. Mas aí você vai num lugar que tem uma abundância de águas, né? E aí você precisa mergulhar na água, tá? E aí você vai e fala, Senhor, eu estou aqui hoje dentro dessa água e eu vou mergulhar para enterrar a velha pessoa que eu sou. Porque eu quero ressuscitar uma nova pessoa. Eu quero estar diante da tua presença. Eu quero ser uma nova criatura em ti. E em nome de Jesus eu vou me batizar. E mergulha nessa água. Mergulha. Não é deitar para trás, é mergulhar. Afunda e sobe. Que o Senhor vai te abençoar. Agora, se você tem algum pastor que você sabe que é homem de Deus e pode lhe batizar, peça para ele te batizar. Entendeu? Peça para ele te batizar em nome de Jesus, porque o batismo é feito em nome de Jesus. Presta atenção. O batismo não é feito em nome de, como está lá em Mateus. Aquele versículo em Mateus, ele é adulterado. Entenderam? Isso já foi comprovado, que até o Papa João Paulo II falou que aquilo foi um enxerto que a igreja fez ali. Entendeu? Porque eles querem associar a Trindade. Tanto que nós estamos vendo aí o povo dizendo que o Espírito Santo é a mulher de Deus, né? Tanto é que nós estamos vendo aí o porquê da Trindade. Entenderam? Então, o conselho que eu dou, o que eu aprendi com Javier Palacios, vai e se batiza em nome de Jesus. Não é que não será salvo, Beth, mas é necessário, aqueles que têm tempo, os que têm tempo de se batizar, é necessário que faça, tá? Os que têm tempo de fazer esse ato, porque é um ato que você tá, como é que diz, testificando Jesus, entendeu? Então façam isso. Acho que foi a Suzana, foi ela e o filho dela fizeram. Eles foram numa piscina e se batizaram na piscina. Entenderam? Eu lembro na época que ela me perguntou como que faria. Eu expliquei para ela direitinho. Ela e o filho dela e se batizaram. Então é o autobatismo, né? Não tem a quem fazer. Porque hoje está difícil achar, né? Pastores que aquele que crer e for batizado será salvo. Exatamente. E nós temos tempo, né? Entendeu? Nós temos tempo para isso.
Então, eu digo para vocês, a Suzana tá aqui, ó, a Suzana tá aqui. Eu lembro quando ela batizou, quando ela foi, eu fui orientando, né, para eles, e aí eles foram lá e se batizaram. Irmãos, isso é fé, isso é cumprir a palavra de Deus, entenderam? É cumprir a palavra de Deus. Então eu digo para você, faça, procure uma água, tá? Um rio, o que seja. Pode se batizar, pode sim. E tanto vice-versa, a esposa batizar o marido, entendeu? Sabe? Vice-versa. Pode sim. Pode, eu acho que é interessante vocês buscarem fazer isso, tá? Porque é um mandamento, né? A palavra de Deus diz, aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado, né? Entenderam? Então nós temos que buscar o batismo, buscar esse batismo. Nós temos tempo para isso, nós estamos com tempo. Então, eu acho que é hora disso, tá? Agora, quem conhece pastores fiéis, aí a Suzana, eu batizei meu filho e meu filho me batizou, Então, se você tem pastor fiel, que você conhece, que é fiel, tá? O da Igreja Católica, totalmente errado, totalmente. Aquilo não é batismo, Aline. Aquilo não é batismo, minha irmã. E aqueles também de água na cabeça não é batismo. Batismo é imersão, é enterrar. Você está se enterrando, confessando seus pecados e deixando seus pecados naquela água. Entendeu? Tá entendendo? Batismo de criança não existe na Bíblia. Não existe. Então, eu aconselho aqueles que ainda não se batizaram, tá? E o batismo é em nome de Jesus. Não é em nome de Trindade, hein? O batismo é em nome de Jesus. Presta bastante atenção. O mesmo que Jesus fez no rio, exatamente. Exatamente, imersão nas águas de forma consciente. Obrigado, Sandra, é isso aí. Entenderam? Porque você está consciente que você é pecadora e que você vai enterrar a sua vida ali. A sua vida pecaminosa vai ficar lá dentro daquela água. E você vai levantar uma nova criatura, entendeu? Então, Aline, você tá cheia de rio aí em volta de você, minha irmã. No lugar que mais tem rio. Já era adulto, com 30 anos. 30 anos. Então, o doutor Ivânio pode batizar a sua filhinha, entendeu? O doutor Ivânio pode batizar a sua filha. Tá entendendo? É o sacerdote do lar. O sacerdote do lar, exatamente, o renascimento em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu sei que às vezes tem algumas pessoas que não acham que isso aqui tá certo, mas nós não temos gente, os pastores de verdade mesmo, você já consegue contar na ponta dos dedos. A maioria somente, o negócio deles é lucro. Saiu da presença do Pai. Saíram da presença do Pai. Entenderam? Então, nós não podemos estar nesse meio. Então, o que a gente faz? A arma que nós temos na mão. Somos nós e Deus. Então, eu vou lá e falo, Senhor, estou entregando minha vida a Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Eu vou enterrar essa velha Ruth na água. E eu vou levantar uma Ruth nova. E em nome de Jesus, eu batizo, eu me enterro. E aí você mergulha e levanta. Exatamente, o filho de Deus foi batizado por João. Eu estava lendo esses dias o rabino falando como que era o batismo. O batismo, na verdade, não era um batismo que a pessoa punha a mão na cabeça do outro. Não. Eles falavam, eles pregavam, falavam e o povo afundava na água e levantava. Mas que não tinha ninguém pondo a mão em ninguém. Como é feito hoje, né? Como é feito hoje. Mas um ficava na frente e o povo emergia. Então, meus irmãos, é o seguinte. Eu aprendi muito com o Javier Palacios, porque é como diz, tá todo mundo em terra estranha, todo mundo longe, né? Então, eu digo para vocês, tá na hora de nós
de nós terminarmos de fazer os mandamentos de Deus. E um dos mandamentos dele, de Jesus, é o batismo. Entenderam? Então pensem bem, orem ao Senhor, busquem a face do Senhor e obedeçam, porque está escrito. Então não tem como fugir, você tem tempo. Então se prepara, vai no lugar de águas e ali você faz a sua imersão. Eu estou vendo por ali. Exatamente, limpa as vestes e purificar e santificar, exatamente. Não, Beth, é só você ir, vai numa piscina ou vai num rio, entendeu? E faça isso, minha irmã, faça você mesmo. Você faça como ainda tá, nós estamos no tempo, por isso que eu tô falando. Como a Suzana fez, a Suzana foi com o filho dela, né? Tinha os dois, se não tiver dois, vai só um e pronto, entendeu? Exatamente, agora é hora de obedecer a palavra do Senhor, né? Dá tempo, por isso eu nem ia falar sobre isso, mas como nós estamos vendo que o tempo está acabando, me veio de falar. Mas vamos orar, né? Clamar ao Senhor, buscar a face dele em oração, porque os dias são maus e nós precisamos estar preparados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de poder, um Deus de paz e de justiça. O Senhor é um Deus que nos capacita. Pode ser, Beth, pode ser. O Senhor nos capacita para estarmos diante da Tua presença. O Senhor, Pai, nos ajuda a estar com os nossos muros fechados, para que Satanás não tenha poder sobre nós. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vem nos ajudar, vem ser conosco. Os dias já estão terminando, a Tua volta está ali do outro lado da esquina. Que o Senhor nos ajude, Pai, a enfrentar o que está vindo. Nos ajude, Senhor, a ter condições, Pai, de enfrentar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vem ser sobre nós, vem nos dar a direção. Pai, o Senhor pode usar o pastor Luiz para batizar o povo aí, Pai, em nome de Jesus, toca no coração dele. Toca no coração dele que ele pode, quem sabe, né, pastor, o senhor pode batizar as pessoas que estão aí, não sei que jeito, mas Deus é poderoso. Pode dar um jeito de arrumar, um jeito de ou ir ou eles virem, não sei, mas Deus tem poder. Pastor Luiz é uma opção, gente, pastor Luiz é um homem de Deus, ele tá aí, ó. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos cubra debaixo do Teu sangue, nos dá a orientação necessária. Nos dá, Senhor, a orientação necessária para estarmos junto de Ti, para nos ajudar, Pai, para ser conosco. Ser com as nossas vidas, Senhor, livra as nossas vidas do mal. Prospera o nosso caminho até a volta de Jesus. Prospera, Pai, o nosso caminho até a volta de Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo, nós te pedimos por esse caderninho de oração, que hoje minha voz está muito ruim. O Senhor sabe os pedidos que aqui estão, o Senhor sabe a necessidade de cada um. E eu te peço em nome de Jesus, guarda esse povo que está aqui, livra do mal. Providencia, Pai, aquilo que todos precisamos. Providencia, Senhor, as necessidades, providencia, Senhor, a dispensa. Providencia, Senhor, a fé. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda. Sê conosco, Senhor, dá-nos uma noite em paz na Tua presença. Te agradecemos por tudo. Em nome honrado de Jesus de Nazaré.
que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. É que a Sara tá falando aqui, é isso que eu ia falar, Sara. Pastor, escuta aí, ó, escuta aí. Pastor e pessoal aí que, ó, presta atenção aqui, ó. Pastor, escuta o que eu vou falar. Eu assisti hoje uma live, escuta bem isso. Porque o monte do templo, o monte do templo não pode subir com chofar. Presta atenção, o monte do templo não pode subir com chofar. Mas no ano de 2005, isso o Rabino pregou. Quer dizer, todo mundo que está interessado em batismo, escuta o que eu vou falar. Vamos pensar. E um homem muito religioso de Israel falou: eu não posso subir com chofar, mas para o Messias vir eu tenho que tocar o chofar no monte. O som do chofar tem que ouvir no monte. E esse homem, ele não é rabino, não, ele é um estudioso da palavra. Ele é um homem fiel a Deus naquilo que ele... Obrigado, Sara. Naquilo que ele crê. E ele falou: eu vou subir com o meu celular e vou pôr o som do chofar para tocar no celular, porque ninguém vai saber de onde está vindo o som do chofar, porque a palavra diz que é o som do chofar, não diz que é o chofar. Mas o som do chofar vai ser ouvido de novo no monte do templo. E assim ele fez. E todo mundo ficou perplexo com o som. Diz que os muçulmanos quase tiveram um troço de ouvir o som do chofar. E ninguém percebeu que era de um celular. E a polícia começou a procurar onde estava o chofar. Entenderam? Mas não existia chofar, mas o som estava no monte do templo. Então, o que eu queria falar com o pastor Luiz? Pastor Luiz, presta atenção. Vamos ver o que o senhor acha. Nós estamos online, nós estamos fazendo tudo pela fé no Senhor Jesus. O Senhor podia orar por essas pessoas e elas imergirem na água, como era feito no tempo de João Batista. Porque diz, os judeus que eu tenho ouvido, dizem que eles não entravam, eles pregavam para o povo, e eram muitas pessoas, então o povo entrava na água, e eles falavam e as pessoas imergiam na água. Então, juntando isso com isso que eu ouvi hoje, e a Sara falando aí agora, o que o senhor acha do pessoal chamar o senhor, procurar o senhor, e quando forem para lá, levar o celular, marcar com o senhor, e o senhor orar por eles, e eles emergirem na água, pastor? Entendeu? O senhor está entendendo, pastor? Porque eu sei que o senhor é um homem de Deus. Eu sei que o senhor é um homem de Deus. O senhor não é como os outros por aí. O que o senhor acha disso? Então, gente, pessoal, procure o pastor Luiz, entra na página dele, combina com ele, entenderam? Leva o seu celular aonde você vai fazer a sua imersão e marca com o pastor e ele vai orar, entendeu? Vai orar e você vai imergir na água. Entenderam? É uma forma. Exatamente, é um batismo virtual. Deus está nisso. Hoje, a hora que eu ouvi, então, Paula, marca com ele. Porque é o seguinte, meus irmãos, nós estamos distantes, nós somos uma congregação, mas estamos distante. Então nós temos que usar a arma que nós temos. E eu tenho certeza que o pastor Luiz vai ficar feliz de poder servir a Deus dessa forma, de poder estar no meio, tá fazendo, a obra do Senhor
Entenderam? Olha como são as coisas, né? A Sara falou que eu já ia falar, entendeu? Porque eu ouvi hoje de tarde sobre o shofar. E esse rabino disse o seguinte, que a partir desse dia, diz que as coisas se movimentaram no... Exatamente, somos uma comunidade aqui. Exatamente. Então, Beth, quem não for batizado, por favor, mas não demora, porque as coisas estão acontecendo. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter de internet. Então, se nós temos essa oportunidade, e o pastor Luiz está se dispondo a fazer, entendeu? Então, vamos aproveitar, mas corram. Tá na hora de correr. Entenderam? Tá na hora de correr para terminar o que tem que fazer aqui. A Aline, a Beth, a Paula, quem aí? Tá entendendo? Façam o que é certo, meus irmãos. Façam o que é correto. E se preparem para Jesus voltar. Entenderam? Então vamos lá, vamos firme. E aí vocês vão me falando como é que falam? Como que vocês como é que diz? Como que vocês se arrumaram aí, tá bom? Andréia, pois é, minha irmã, você também é outra. Chama o pastor Luiz aí. Chama o pastor Luiz e você tem o mar aí na tua frente. Se quiser batizar no mar, pode batizar. Não tenha medo, não. Tenha medo, não, porque quem criou a água foi Deus. Satanás usurpou. Mas quem criou aquilo tudo foi Deus. Amém, Beth. Aí, ó, eu e minha família inteira, em nome de Jesus. Conversa com o pastor Luiz, entra em contato com ele já. Não demora de entrar em contato com ele agenda com vocês. Entenderam? Mas é isso aí, gente. Minha garganta já tá aqui ficando ruim. Mas é normal. Que Deus abençoe a todos. Que essa live possa ter sido um divisor de águas, né? Nós vamos ter vários divisores de águas daqui para frente. Entendeu? Vamos ter vários divisores de água daqui para frente. Sempre nós vamos estar fazendo uma checagem, né? No que nós estamos ouvindo, sentindo e percebendo. Que Deus abençoe a todos. Entre em contato com o pastor Luiz, hein? Em nome de Jesus, fiquem na graça do Criador. Que o Pai abençoe a todos. Amém e amém.